Olá, galerinha, aqui é o professor Gerdau Marques. Eu estou trazendo hoje para vocês uma aula de geometria voltada para as turmas de sexto ano. Pessoal, é o seguinte, nós vamos resolver hoje a atividade proposta da página 215 do nosso livro A Conquista da Matemática, tá bom, galerinha do sexto ano? Vamos lá, na primeira questão nós tínhamos o seguinte: qual das seguintes figuras é um polígono? E justifique sua resposta. Pessoal, qual é que é um polígono? Aí no caso, nós temos que saber qual é a definição de polígono. Lá no livro de vocês, na página 212, tem a definição de polígono. O que é polígono? É a reunião de uma linha fechada simples, formada apenas por segmentos de reta, com a sua região interna. Então, pessoal, polígono é uma reunião, tá bom, de linhas fechadas simples com a sua região interna. Então, neste caso, o item A é um polígono, tá? Só tem segmentos de reta. Por que o item B não é um polígono? Porque no item B nós temos não temos segmentos de retas, são curvas, ó, tá? Fazem curvas. Então não temos aqui um segmento de reta, não tem uma reta. Então no caso o item A é um polígono, ok? Por quê? Aí vocês olhem lá na página 212 por quê? Porque é a reunião de uma linha, tá? A definição. E no item B, por que é que não é um polígono? Porque não é a definição lá da página 212, tá bom? Isso aqui não é. Não é polígono. Ok, pessoal? Vamos lá, na questão 2. Cada quadradinho representa um quarteirão na planta de um parque florestal. A linha azul indica a cerca e os portões desse parque. Essa planta representa um polígono? É uma pergunta. Essa planta representa um polígono? Sim, né, pessoal? Aqui nós temos segmentos de reta, ó. Segmentos de reta, tá bom? Em caso afirmativo, o polígono é convexo ou não convexo? Sim, pessoal, ele é um polígono. Aí vamos ver se ele é convexo ou não. Vocês façam o seguinte: peguem aqui um ponto na região interna e outro ponto na região interna e interligue esses dois pontos. Se a interligação desses dois pontos ficar toda contida dentro do polígono, ele é convexo. Se ficar uma região fora do polígono, ele é não convexo. Neste caso, pessoal, peguei um ponto aqui interno e outro ponto interno, interliguei os dois e ficaram um pedaço da reta ficou fora do polígono. Logo, significa que este polígono ele não é convexo, ele é não convexo, tá bom? Então é um polígono não convexo. Na questão 3, observe as duas placas de trânsito a seguir. Elas lembram polígonos. Ok, ó, pessoal. Segmentos de reta. Aí, qual é o nome do polígono representado pela placa A? Então, pessoal, aqui nós temos a placa A. Ó. Qual é o nome desse polígono? É só contar o número de lados. Aqui nós temos um lado, dois, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 lados. Uma figura que tem 8 lados, ela é chamada de octógono. Tá bom, pessoal? Octógono. Tem lá na tabela, no livro de vocês. Então, esta figura tem 8 lados, então ela é chamada de octógono. No item B, pessoal, aqui nós temos uma figura que tem um lado, 2 lados, 3 lados
e 4 lados. Então, a figura que tem 4 lados, ela é chamada de quadrilátero. Ok, pessoal? 4 lados, quadrilátero. Na questão 4, nós temos o seguinte. Miriam desenhou um polígono cujos vértices são os pontos A, B, C, D, E e F. Quantos lados tem o polígono que Miriam desenhou? Qual é o nome desse polígono? Pessoal, o número de vértice ele é igual ao número de lados. Então, se a figura tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, logo 6 vértices, logo ele vai ter 6 lados, tá bom? Então tem 6 lados. E uma figura que tem 6 lados, ela é chamada de hexágono, hexa, tá? Hexágono. Na questão 5, nós tínhamos o seguinte: qual é o polígono que tem o menor número de lados? É o triângulo, tá, pessoal? Então, um polígono que tem menor número de lados é um triângulo. E o que tem maior número de lados é infinito, tá, pessoal? Isso aí não tem fim. Na 6, veja a placa de trânsito. Desprezando as espessuras da placa, você pode afirmar que ela representa um polígono regular? Né, pessoal? Tirando aqui, aí a gente teria que fazer as medições. Ó, medir esse lado, mais este lado, mais este lado. Então, se todos os lados forem do mesmo tamanho, forem iguais, nós podemos dizer que ele é um polígono regular, tá bom? Aí, no caso, a resposta é que ele é um polígono regular. Significa que todos os lados dele têm o mesmo tamanho, tá bom? E os ângulos internos também têm o mesmo valor. Na questão 7, pessoal, nós tínhamos o seguinte. Theo desenhou em uma folha os 2 polígonos regulares a seguir. Em cada polígono está indicada a medida do lado, em unidades de comprimento. Qual é a medida do contorno de cada polígono que Theo desenhou? Então, pessoal, isso aqui seria um polígono regular, significa que todos os lados têm o mesmo tamanho. Logo, nós teremos o que? Se aqui é 5, este lado vale 5, este outro vale 5, este outro vale 5, 5 e 5. Aí, para encontrar a medida do contorno, contorno 1, vamos dizer que aqui seja a figura 1 e esta é a figura 2. Tá bom? Para encontrar o contorno dela, vai ser o que, pessoal? 5 mais 5 mais 1 mais outro, são 5 mais, então 1, 2, 3 mais 1 mais este lado e mais este outro lado. Somando tudo isso, nós temos 5 mais 5, 10, 5 mais 5, 10 e 5 mais 5, 10. Aí, somando o contorno da figura 1, nós temos 10 mais 10, 20, 20 mais 10, 30. Ok, pessoal? 30 unidades. E o contorno da figura 2, vamos lá verificar, pessoal. Cada lado da figura 2 vale 3. Então, seria 3, 3, já que eles são regulares, né? 3, 3, 3, 3 e 3. Então, o contorno dessa figura vai ser 3, mais 3, mais 3 de novo, mais 3 daqui, mais 3 deste, mais 3 desse, mais 3 desse moço e mais 3 desse moço. Então, nós temos o contorno desta figura 2, vai ser 3 mais 3, 6, 3 mais 3, 6, 3 mais 3, 6,
E 3 mais 3, 6. Aí nós temos o contorno da figura 2, vai ser 6 mais 6, 12. E 6 mais 6, 12. Aí 12 mais 12, nós temos 24 unidades. Ok, pessoal? Então, por isso que a resposta é 30 unidades e 24 unidades. Na questão 8, é uma questãozinha da Saresp, São Paulo, né? Observe as figuras do quadro abaixo. Aí nós temos a figura 1, figura 2, figura 3 e figura 4. É verdade que apenas a figura 2 é triângulo? É falso, né, pessoal? Isso aqui é falso. Tem mais triângulos? Falso. Apenas 2 e 3 são triângulos? Falso também, não só é só o 2 e 3. Apenas 1, 2 e 3 são triângulos? Verdadeiro. 1, 2 e 3 são triângulos. Esta não é um triângulo que tem 4 lados, seria um quadrilátero. Então, a resposta correta, letra C. Ok? Todos são triângulos? Falso. Ok, pessoal? Pronto, espero ter ajudado vocês e até uma próxima oportunidade.